Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua audiência no canal TV Bíblia no Ar e hoje quero trazer mais algo bem interessante aqui para você, mais um tema interessante para você aqui a respeito da nossa consciência, a respeito da nossa aproximação com Deus. Então, sem perda de tempo, vamos ao nosso vídeo, tá bom? Vamos em frente. Coloquei assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ciência, eu sou apaixonado por ciência, não sou cientista, não tenho formação nessa área, mas sou um autodidata e busco muito ciência. Mas junto com essa busca e junto com essa vontade de conhecimento, eu também tenho formação em teologia e eu gosto de sempre estar comparando a ciência com a teologia. E hoje eu trouxe o seguinte tema: a ciência sem consciência é a ruína da alma. Então eu tenho sempre buscado fazer uma conexão entre a ciência e a teologia, entre a ciência e Deus, entre a ciência e a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então, nas minhas pesquisas, eu sempre procuro fazer essa conexão. Vamos ver as descobertas mais recentes, né, que nós temos aí, inclusive o Augusto Cury, né, que é uma pessoa que eu considero muito, tem diversos livros dele aqui, é um brasileiro e ele fala sobre isso que eu vou falar agora, só que eu estou falando de uma forma diferente da que ele fala, porém ele também fala sobre esse assunto, tá bom? Então vamos em frente. Eu coloquei assim: cuidado com a má ciência. A má ciência, desde os filósofos naturalistas pré-socráticos até os nossos dias, tenta transformar ações do Criador em explicações naturais e tenta destruir progressivamente a nossa convicção de seres especiais na natureza. Copérnico tentou retirar-nos do centro do universo e Darwin buscou destruir a nossa convicção de criatura especial diferente do restante do reino animal. Mas já no século V a.C., Demócrito tinha dado um golpe maior. Negou-nos o livre-arbítrio, poder de o indivíduo escolher suas ações. Então, observe como a ciência, se você não souber se envolver com ela, você ao invés de fazer o bem a si próprio ou a sua fé cristã, você, pelo contrário, você não faz o bem à sua fé cristã. É por isso que eu pesquiso cotidianamente sobre ciência, sobre teologia, mas buscando ajustar os dois pontos, ciência e teologia, ciência e Bíblia, e em todas as minhas pesquisas eu tenho a convicção plena de que acima de tudo está Deus, acima de tudo está a teologia, acima de tudo está a palavra de Deus. Bom, então vamos em frente. Eu trouxe aqui as últimas pesquisas no campo da neurociência. Isso é muito importante. Diversos cientistas estão falando sobre esse assunto. É um assunto bastante relevante no momento atual e inclusive Augusto Cury, que eu tenho muitos livros dele aqui, e é um dos que está falando também sobre esse assunto, tá bom? A respeito da neurociência. Nossa atividade mental, as ações não determinadas por átomos em movimento, em linguagem atual, atividade neural, que ocorre ao acaso ou por necessidade, com ou sem deliberação consciente.
Os dados experimentais indicam que a cada experiência mental corresponde uma configuração particular do cérebro. Mas apesar de todos os avanços, existe uma grande lacuna sem explicação entre a atividade biológica, preste bem atenção nesta palavra, na atividade biológica funcional do cérebro de um lado e os eventos mentais do outro. Esta lacuna é o campo da ação dos neurocientistas. Então, vamos trazer aqui algo bem recente, né, que foi descoberto aí por neurocientistas, que aproxima exatamente do que a palavra de Deus diz. E essa lacuna que agora os neurocientistas trabalham nela é exatamente aonde surge uma frase muito interessante que eu vou colocar na próxima tela para você, tá bom? Então vamos em frente para a gente entender. Provérbios 20, verso 27. Eu coloquei assim: o espírito do homem, consciência, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Certo? Eu vou falar um pouco aqui sobre consciência e depois eu vou trazer a frase que foi criada pelos próprios neurocientistas, tá bom? Coloquei assim: sou anterior aos deuses transitórios. Eles dentro em mim até aparecem. Dentro em mim tentam dentro em mim procuram existir, porém dentro em mim eles perdem o sentido. E eternamente permaneço sobre eles, superior a eles, combatendo-os e desfazendo-os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o Deus absoluto que em mim existe, em mim sinto existir. Chamo-me consciência. Sou, neste instante, a sua própria consciência falando com você. Então, eu trouxe mais ou menos esta frase adaptada, este texto adaptado, justamente para você entender que há algo dentro de nós que faz com que tenhamos comunhão com o Criador. A má ciência tenta denegrir a imagem do Criador e quer dizer que tudo veio do acaso. Porém, essa não é uma boa ciência. Essa questão de tudo ter vindo do acaso, isso com certeza não bate com a ciência verdadeira, certo? Então, a boa ciência, ela se ajusta mais à Bíblia, mas tem a má ciência, que é ateísta, que quer de todas as formas tentar refutar Deus, né? A figura de Deus, o ser chamado Deus. E quer dizer que é uma ilusão da mente dos cristãos. Porém, já há bastante pesquisa na ciência e nos aproxima do que a Bíblia nos ensina sobre Deus e sobre com as orientações que ela tem para dar a todo cristão como viver neste planeta, certo? Tanto que hoje existem 3 ramos da ciência que eu pesquiso muito. Um que eu refuto, mas pesquiso para poder entender e saber refutar, que é aquele lá que a maioria dos ateus acreditam, né? Que é a teoria da evolução, que não passa de uma teoria e não há nada comprovado. Mas tem outros 2 ramos que eu gosto muito e pesquiso muito também, que é o criacionismo e o design inteligente. Então a ciência, graças a Deus, traz essas nuances hoje para que a gente possa
ter uma pesquisa mais consistente e argumentos para combater aqueles que querem dizer que Deus é uma criação da mente humana. Bom, então vamos em frente. Eu coloquei, agora eu vou dizer a frase que os neurocientistas criaram, né? A neurociência gerou a frase: Deus está no cérebro. É uma frase gerada por neurocientistas. E eu trago aqui algumas pesquisas de neurociência que eu tenho feito nesses últimos dias. E uma delas é do Dr. Andrew Newberg, neurocientista da Universidade da Pensilvânia. Ele passou décadas estudando cérebros humanos em atividades espirituais, oração ou meditação, certo? Ele examinou através de ultrassons, ressonâncias e diversos outros exames cérebros de pessoas em meditação e oração. Vamos ver o que aconteceu. Bem, vejam o que os neurocientistas descobriram. Durante experiências espirituais profundas, e a parte do cérebro chamado de lobo parietal superior ficou totalmente desligada. Essa área é responsável pelo senso de separação, é a noção de onde você termina e o mundo começa. Quando essa área se desliga, os neurocientistas chamam isso de união absoluta. Ou seja, muitos outros neurocientistas têm feito exames em pessoas e constatado isto: sensação de não haver separação entre você e Deus, entre você e o universo, ou seja, uma união absoluta. Ali há uma sensação para aquelas pessoas que estão em profunda oração, em profunda meditação em Deus, há ali uma sensação de que não há mais separação entre você e Deus, entre você e o universo. Isso é o que os neurocientistas descobriram através de exames nessas áreas do cérebro, certo? E descobriram ainda que há diversas áreas dos cérebros durante as orações que elas brilham mais, que elas cintilam mais, e mostrando que está em grande atividade os nervos neurotransmissores, de forma que ali essas pessoas estão nutrindo as partes mais importantes do seu cérebro, tá bom? Então vamos em frente para nós continuarmos. Transformação cerebral. Então, o que é que os neurocientistas descobriram mais? Os neurocientistas descobriram, através de exames em cristão e até em judeus, que 20 minutos de oração por dia durante 8 semanas transformou e potencializou áreas importantes do cérebro dessas pessoas. Isto confirma o que a Bíblia diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu estou dizendo aqui são pesquisas sérias, e os neurocientistas comprovam que essas pessoas, durante 8 semanas de oração com 20 minutos diários apenas, elas tiveram partes importantíssimas dos seus cérebros restauradas e até tonificadas, justamente para melhorar a sua qualidade de vida e às vezes até serem curados de algumas enfermidades. Então, por isso que os cientistas os neurocientistas, eles criaram a frase: Deus está no cérebro, certo? É claro que eu vou explicar isso com bastante lisura, porque eu não sou de inventar coisas, eu sou de pesquisar e trazer realidades para as pessoas, tá bom? Por isso, continue assistindo esse vídeo até o final, para que você entenda ele por completo, tá bom?
Vamos em frente. Aí agora eu dou a explicação final aqui para você. Não há dados na ciência para provar a existência ou a inexistência de Deus. Então eu quero deixar isso bem claro, porque quando as pessoas leigas e até filhos de evangélicos que vão para a faculdade e encontram lá cientistas ateus dando aula, às vezes se perturbam. Eu lembro que minha filha Raquel, quando ela estudou na faculdade de História, ela se deparou com algumas situações dessas, mas graças a Deus ela sempre estava bem preparada para não deixar de crer e até pelo contrário fez alguns vídeos e gravou alguns vídeos na época mostrando a realidade das experiências espirituais, certo? Então, vou repetir, não há dados na ciência para provar a existência ou a inexistência de Deus. Cuidado com os cientistas ateus que às vezes procuram provar ou querer dizer que Deus inexiste, certo? Isso não é uma verdade. Então, por não haver, aí eu vou agora trazer o texto para concluir esse vídeo, para você entender que eu gosto de falar verdades, realidades, não estou aqui para contar bobagem. Então, por não haver um experimento científico capaz de defender a existência de Deus, a neurociência não tenta provar ou refutar a inexistência de uma divindade, pois isto está além do escopo da ciência. Porém, quanto mais a boa ciência pesquisa, mais se aproxima do que a palavra de Deus diz. Então, eu já tenho diversos vídeos aí no meu canal TV Bíblia no Ar, mostrando que sim, a ciência verdadeira, a ciência se aproxima mais da palavra de Deus do que a falsa ciência. E também eu tenho outros vídeos aí mostrando quantos cientistas cristãos, mais de 30 cientistas cristãos, cujos dados que eles colocaram aí à disposição da humanidade ainda está sendo usado pelos cientistas atuais, sejam eles ateus ou sejam eles cristãos. Bom, então essa é a verdade, é a realidade, e eu dou glória a Deus porque quanto mais eu pesquiso em ciência, mais eu me aproximo da palavra de Deus. É isso que eu queria transmitir para você. E se você chegou até aqui, claro, dá o seu gostei ou não gostei. Você não é obrigado a gostar dos meus vídeos e você também tem a liberdade de comentar. Isso é muito bom e ajuda muito ao canal, tá bom? Deus abençoe, estamos chegando aí aos 6.000 inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se, isso também ajuda muito ao canal. Deus abençoe, até a próxima.